Nesse vídeo eu vim te dar 7 truques inacreditáveis pra você conseguir sair da negatividade. Curtiu a ideia do vídeo? Deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal e acione o sininho de notificações. Eu nunca consigo falar isso direito. E aí guys, eu sou o Gê, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E bom, é o seguinte, nesse vídeo eu vim aqui te ensinar como que você vai sair da negatividade. Tem muita gente que fala que pra você sair da negatividade você só precisa parar de pensar negativo. Mas as pessoas nunca te ensinam a como fazer isso. Eu tô aqui com 7 truques infalíveis, inacreditáveis, incríveis pra você conseguir fazer isso. A primeira coisa que você precisa fazer se você não quiser mais ser uma pessoa negativa é acabar com suas preocupações. Imagina que tem um cara aqui que ele é um cara super positivo, mas ele tá cheio de preocupação. Não fica mais difícil? Fica, né? Então quando você acaba com todas as suas preocupações, fica muito mais fácil você chegar a ser positivo, hein? A primeira coisa pra você acabar com suas preocupações é você definindo se essas preocupações você pode resolver ou não. Porque muitas vezes a gente se preocupa com coisa que não tem nada a ver com a gente. E quando a gente faz isso, a gente está tentando se tornar mais negativo sem nem perceber. Então a primeira pergunta que você pode fazer para você sair da negatividade é você perguntar assim, ó: isso aqui depende de mim? E se não depende, você já sabe que não precisa mais pensar, né? A outra pergunta que você pode fazer para acabar com suas preocupações é: eu posso fazer alguma coisa para resolver isso? Se não pode, só parar de pensar. Agora, se você pode fazer alguma coisa para resolver isso, é só criar um método e ir lá e resolver. Mateus 6,34 fala alguma coisa sobre preocupações. Não vos inquietai-vos. Não vos inquietais. Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, se não depende de você, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar pensando nisso. E se depende de você, resolve hoje, hein? Outra coisa que você precisa entender se você quiser sair dessa negatividade aí é que você significa as coisas. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, você come do que você fala, e você fala o que você deu significado, entendeu? Então quer dizer que você que dá o significado das coisas. Então se eu vejo a palavra na minha frente, sofá, bom, essa palavra não tem significado algum, a não ser que eu lembre de um sofá, a não ser que eu relacione aquilo com o sofá. Aquela palavra na realidade é só um monte de letra junto. Então você dá o significado para as coisas. Então se você começar a mudar o significado de coisa ruim para coisa boa e começar a falar disso, você vai começar a comer isso, hein? Então você vai começar a comer coisa boa. Outra coisa que pode te deixar muito negativo é medo. Por quê? Porque o medo, ele pode te deixar ser uma pessoa muito negativa, ele pode te deixar para baixo, ele pode fazer você ficar fugindo do que nem existe, do que você nem consegue ver, entendeu? Então, cuidado com o seu medo. A crença do medo pode te trazer muitos malefícios e um deles é a negatividade. E o que a Bíblia diz sobre isso? Porque Deus não te deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ou seja, se você vive da palavra de Deus, você vive de amor, moderação, fortaleza. Você não vive de medo. Então, Deus não te deu isso. Você só é o que Deus disse que você é. Então, se você quiser se livrar da negatividade, começa a fugir do medo. Outra coisa que eu tenho que explicar pra você é que pensamento não vem sozinho. Você já parou pra pensar que muitas vezes você tá lá na sua vida tranquilona, na sua vida de buenas. Aí vem um pensamentinho, você fala, isso aqui é suave. Aí depois vem outro pensamento, e outro pensamento, outro pensamento. Quando você vê, você tá no mar de negatividade, que você não entende como que veio tanto pensamento negativo assim na sua mente. Como que tem tanta coisa ruim assim acontecendo aqui dentro. Sabe por quê? Porque pensamentos não vêm sozinho. E como que eu vou te provar isso? Tá lá escrito em João 10:10. O ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Quem é esse ladrão? O inimigo. E o inimigo veio para roubar o quê? Roubar a sua positividade, matar o seu fôlego de vida e destruir os seus resultados. Então tome muito cuidado quando um pensamentinho vir na sua mente e você acabar deixando ele lá. Uma técnica para você mudar o pensamento é você mudando o pensamento de fato. Eu falei merda, né? Uma técnica pra você acabar com o pensamento é você mudando o pensamento, entendeu? Então, tipo assim, eu tô aqui pensando no meu caderno, aí eu falo assim, não quero pensar no caderno. Aí eu vou lá e penso no carregador. Isso, entendeu? Você muda o pensamento, você muda a direção do pensamento. Outra coisa que você precisa parar de fazer é dizer o que você não
quer. Não, eu não quero mais um namoradinho assim. Eu não quero mais uma namoradinha assim. Você fala assim, não, eu não quero um celular assim. Eu quero de outro jeito. Não rola. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o seu cérebro acaba ignorando a palavra não e te dando só o que você falou. Tá, agora eu vou te dar um exemplo muito simples então pra você entender. Não pensa em um morango agora. É exatamente isso que aconteceu. Você acabou de pensar no morango. Sabe por quê? Porque seu cérebro ignorou o não de uma forma que, nossa, passou reto, entendeu? Então, não fale o que você não quer, mas fale o que você quer. Então fala assim, eu quero uma namorada assim, assim, assim. Eu quero uma namorada assim, assim, assim. Eu quero um caderno assim, assim, assim. Porque o seu cérebro vai dar o que você quer. Tudo que você foca expande. Isso a Bíblia diz em Gênesis 1:3. Disse Deus que haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Ou seja, tudo que você vê, tudo que você foca, fica lá vendo, você cria algo a mais. Então Deus viu que a luz era boa e criou a separação dela e das trevas. E a última coisa que eu tenho pra falar pra você é que você relaxe. Como assim relaxar? Relaxa. Porque quando você relaxa, a sua mente relaxa junto. Então, o que é relaxar? Primeira coisa, você fecha os olhos. Aí você começa a respirar muito fundo e começa a pensar. As pessoas vão começar a falar assim, nossa, mas pensar no quê? Pensar em nada. Na realidade, quando eu vou fazer isso, geralmente, eu imagino uma parede toda branca e eu imagino uma bolinha bem lá no fundo e que eu tenho que me concentrar só nela, só nela, só nela, só nela. E se você ficar ali, não importa o quanto tempo que você queira ficar ali, entendeu? É pra você relaxar. Coloca uma música que você curte, fica ali... Presta atenção, quando você começar a fazer isso, o que acontece? Você desfoca dos pensamentos negativos e você relaxa, não só o corpo como a mente, fechou? Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, fique com Deus, beijo e fui.